Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu. E olha só que história maluca. Em 2016, um jovem deu entrada em um hospital em Nagpur, que fica na Índia, se queixando de muita dor na região da lombar. E quando os médicos examinaram o rapaz, você não vai acreditar no que eles descobriram. O menino, ele tinha um rabo, isso mesmo, um rabo, uma cauda, como vários outros animais têm. Talvez ele até fosse um Goku. Caramba, você se parece mesmo comigo. E assim, essa cauda não apareceu de um dia pro outro, não. O menino, ele nasceu com essa cauda e viveu 17 anos com ela, escondida por baixo da roupa. Como o parto dele foi domiciliar, então o médico não participou, e ele e a família dele não consultaram nenhum médico durante todos esses anos, porque eles tinham vergonha, a cauda foi ficando ali. E tem mais, eles também tinham fé que o rabo podia trazer sorte para a vida do rapaz. Certamente não seria sorte reprodutiva. Eles esperavam que essa sorte viesse para ele porque eles acreditavam que a cauda era um presente de um deus macaco hindu, que é chamado de Hanuman. Aliás, esse também é o nome do menino. Os pais batizaram ele em homenagem a esse deus Hanuman. Assim, ó, se realmente foi ou não foi um presente divino, eu não sei. Mas a biologia tem uma explicação para a existência desse rabo. Você sabe o cóccix, que é aquele ossinho que fica no final da nossa coluna vertebral? Aquele que dói pra caramba quando a gente cai sentado no chão? Então, ele é um vestígio da cauda dos ancestrais da nossa espécie, que foi ficando para trás durante o processo evolutivo. A cauda tem várias funções nos primatas. Os macacos uivadores, por exemplo, têm uma cauda larga e adaptada a prender e segurar coisas, que ajuda eles a agarrar galhos ou alimentos quando eles estão nas árvores. Mas os hominídeos, o grupo de primatas que inclui os seres humanos e os grandes símios, como os orangotangos, os chimpanzés e os gorilas, eles não têm caudas. Agora, por que e como essas caudas desapareceram na evolução dos hominídeos são perguntas que vêm intrigando os cientistas há décadas. Essa ausência da cauda pode estar relacionada à nossa locomoção, com o fato de que nós caminhamos sobre as duas pernas. São possibilidades que ainda não foram decifradas, mas os nossos ancestrais definitivamente tiveram rabo. Uma prova disso é que quando os embriões humanos estão sendo formados, todos eles têm uma cauda nesse lugar perto do cóccix por algumas semanas. Mas essa cauda não dura muito. Ela é absorvida por outras partes do corpo e desaparece antes do bebê nascer. Então, ó, vem em mim aqui. Eu quero que você saiba que você já teve uma cauda quando você estava lá na barriga da sua mãe. E, pra tua sorte, ela desapareceu antes de você nascer. Só que nem todo mundo tem a tua sorte, não. Por causa de um defeito genético, alguns bebês humanos podem nascer com uma pequena cauda, que geralmente é removida com cirurgia logo depois do nascimento. Mas nesse caso do menino indiano, como ele procurou orientação médica muito tarde, só com 17 anos, a cauda dele já estava enorme, já estava chegando nos 18 centímetros. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que ele abanava quando ficava feliz? Ai, sacanagem, sacanagem. Abanava? Não, sacanagem, corta. Oh man, it really does whack. A boa notícia é que os médicos conseguiram fazer a retirada dela com sucesso. A operação durou cerca de 2 horas e o menino se recuperou super bem. Esse caso que eu acabei de te mostrar é o que nós biólogos chamamos de atavismo. Atavus em latim significa ancestral. E o atavismo é o reaparecimento de uma certa característica em um indivíduo depois dessa característica estar ausente por várias gerações. Ou seja, é uma característica ancestral que reaparece no indivíduo. Ao longo da evolução, os traços que desapareceram da nossa aparência não necessariamente desapareceram do nosso DNA. Muitas vezes a sequência do gene, ela continua lá, só que inativada. E ela pode ficar inativada por muitas gerações. Aí, por uma falha genética, esse gene pode ser expresso de novo. E esse rabo que aparece de vez em quando nos humanos é só um dos exemplos de atavismo, mas existem várias outras situações de ressurgimento de partes ancestrais. Outro bom exemplo desse fenômeno são os mamilos supranumerários, que é quando uma pessoa tem um ou vários mamilos a mais.
essa condição é relativamente comum. Ela atinge uma em cada 8.000 pessoas. E o outro exemplo disso nos humanos é a hipertricose. Você já deve ter ouvido falar de um caso desse, porque antigamente os circos contratavam as pessoas que tinham essa condição, que eram as famosas mulheres barbadas. A maioria dessas mulheres provavelmente tinha hipertricose, que é uma condição que faz com que as pessoas tenham pelos mais grossos e numerosos no corpo inteiro. Ao longo da evolução, a nossa espécie foi perdendo os pelos, mas nas pessoas com hipertricose, essa característica ancestral do excesso de pelos acaba sendo reativada. E não é só nos humanos que existem casos de atavismo. Vários outros animais apresentam esse reaparecimento de características antigas. Um caso bem bacana são as galinhas, porque as galinhas, elas não têm dentes hoje, porque as aves, elas perderam a dentição há cerca de 80 milhões de anos atrás. Só que um dinossauro terópode, que era o antepassado delas, ele tinha dentes. E o tecido formador de dentes ainda está presente nas galinhas, especialmente nas fases iniciais do crescimento. Então, se um dia você for mordido por uma galinha, não é coisa do capeta, não. Aliás, um cientista fez um experimento muito legal. Ele pegou embriões selecionados de galinhas que tinham uma mutação genética que fazia os dentes se desenvolverem. Ele expôs esses embriões a um vírus, que aumentava no corpo deles os níveis de uma substância que fortalecia o desenvolvimento dos dentes. E você sabe o que aconteceu? O experimento funcionou. As galinhas, elas nasceram com dentes cônicos, parecido com os dentes dos crocodilos. O que faz sentido, porque as aves e os crocodilos têm um ancestral em comum, que é o arcossauro. Então, o tecido que forma os dentes ainda tá lá nas galinhas, só que adormecido. Parece loucura, né? Só que é verdade. E agora, quando alguém falar pra você que a evolução não existe, você conta essa história do menino que nasceu com o rabo pra pessoa, E se ela continuar duvidando, sabe o que você faz? Você manda o link desse vídeo, dá uma força pro Jubijubão. Você já tinha imaginado que as características ancestrais podiam ressurgir assim do nada? Me conta aqui nos comentários. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, tchau!